Fala galera, beleza? Professor Erickson aqui. Então, iniciando o volume 3, eu estou aqui com História 1, capítulo 11, Brasil Colônia, Economia Colonial. Para a gente entender o processo econômico da colônia brasileira, a gente tem que ir lá na Europa e observar a transição, a passagem do sistema feudal para o sistema capitalista, onde vai surgir a burguesia, que vai ser o responsável por controlar esse processo econômico e garantindo a essa burguesia o acúmulo de capital, inicialmente dentro do território europeu e se expandindo para além da Europa, com o incentivo às grandes navegações, a conquista de colônia e a expansão econômica capitalista dessa burguesia europeia, né? Isso tudo baseado na questão colonialista, onde a colônia ia garantir a riqueza e o fortalecimento dos estados modernos. Esse processo econômico da burguesia mercantilista era baseada no mercantilismo, que era uma política econômica que garantia a balança comercial favorável para a metrópole, onde você vende mais, ou seja, exporta mais, e compra menos, importa menos, fazendo com que sua balança sempre ganhe mais lucro do que perda. Essa política econômica era pautada no Pacto Colonial, onde o Pacto Colonial dizia que a colônia era exportadora de matéria-prima e importadora de manufaturados de sua colônia. A metrópole, de sua metrópole. A metrópole é quem controlava o comércio com as colônias, com esse pacto colonial, onde a colônia só poderia ter transações comerciais com a sua metrópole. Não era aberto para a colônia comercializar com outros territórios, a não ser com a sua metrópole. Isso fazia com que a metrópole mantesse o seu status mercantilista, fazendo ficar favorável a sua balança comercial, onde a metrópole comprava a matéria-prima de sua colônia, produzia os manufaturados e vendia com um preço maior para a sua colônia, fazendo com que a sua balança comercial ficasse sempre favorável. A atividade econômica utilizada aqui na colônia do Brasil foi a produção de cana-de-açúcar, que além de ser uma atividade econômica, também era uma atividade colonizadora, porque além de garantir o enriquecimento da metrópole, garantiria também o povoamento da colônia como uma forma de garantir essa colônia para que ela não fosse invadida, não fosse ocupada por outra potência. Então, a colonização era uma forma de proteger a colônia das invasões. Aqui no Brasil, a cana-de-açúcar ela foi bem favorável porque ela encontrou clima e o solo propício para a produção da cana-de-açúcar. Além de que Portugal, que era colonizador aqui do território brasileiro, ele já tinha experiência com a produção de cana-de-açúcar em outros territórios, em outras colônias. Então ele já tinha experiência com a produção de açúcar e achou solo e clima favorável aqui no Brasil para essa produção. E foi bem favorável para eles implantar a produção de açúcar no Brasil para garantir o povoamento do território. Além de que a açúcar garantia bastante lucro com a sua venda na Europa, era um artigo considerado de luxo e muito caro dentro do território europeu e favorecia o transporte daqui do Brasil para a Europa porque tinha abundância em árvores e madeira em abundância para encaixotar o açúcar para ser transportado para a Europa, fazendo com que a produção garantisse bastante lucro à metrópole. A produção do açúcar aqui no Brasil era feita pelo plantation. Plantation era uma grande lavoura, uma grande fazenda produtora de cana-de-açúcar, produtora de um único produto, a cana, ou seja, era uma única monocultura, a cana-de-açúcar. Isso favorecia com que as ações fossem feitas só para a cana-de-açúcar e garantisse
uma colheita maior, uma produção maior e um lucro cada vez maior. O mercado para a venda da cana-de-açúcar, do produto açúcar, era o mercado externo, era o que garantia mais enriquecimento para a metrópole. Existia o comércio do açúcar aqui no Brasil também, mas era o açúcar de segunda linha, o açúcar mascavo, que era um açúcar não puro. A mão de obra para a produção do açúcar tinha que ser a mais barata possível para garantir um lucro maior para a metrópole. Por isso, inicialmente, eles utilizavam a mão de obra escrava. Primeiro escravizando alguns índios, mas só que com a fuga desses índios, eles preferiram trocar a mão de obra indígena pela mão de obra escrava africana e começaram a trazer bastante escravos para o Brasil para trabalhar na produção do açúcar. A produção de açúcar, o plantation, essa grande lavoura, era feita em um sistema chamado engenho. Engenho era uma unidade de produção da açúcar, onde nesse engenho existia a Casa Grande, que era a casa do senhor do açúcar, né? Quem comandava, que era o dono da produção do açúcar. Tinha a senzala, que era a casa do escravo, né? Do escravizado, onde ele dormia para poder trabalhar na lavoura no dia seguinte, em toda a produção do açúcar. Além da casa grande do senhor, da senzala, a casa do escravo, existia também a casa de engenho, onde era feita toda a produção do açúcar. Na casa de engenho tinha a moenda, onde eles moíam a cana e para tirar o caldo da cana de açúcar. Tinha a casa de caldeira, onde esse caldo ele era aquecido em grandes tachos, em grandes recipientes de cobre para serem aquecidos. Tinha a casa de fornalhas, que era onde esse caldo era encorpado para a produção do melaço, né, o melaço de açúcar. E tinha a casa de purgar, onde o açúcar, esse melaço, ele era purificado, retirava o açúcar mascavo, né, com o açúcar não puro, do açúcar puro, ao qual ele ia secar, né, esfriar para se transformar em pedra de açúcar, para poder ser encaixotado em caixote de madeira para ser enviado até a Europa. Além da casa de engenho, da senzala, da casa grande, existia a capela para as orações, para as ações religiosas dentro do engenho. Tinha a casa dos empregados livres, que existiam empregados assalariados, que eram responsáveis por controlar os escravos ou controlar a produção do açúcar. Tinha o canavial, para plantar a cana de açúcar, que cada vez mais começou a crescer e fazendo com que muitos indígenas tivessem que fugir da região que era utilizada para a produção, para plantio do açúcar, né, da cana de açúcar. Existe o curral para a criação de animais, principalmente o gado. Existia uma roça de subsistência, ou seja, era uma roça para produzir o que era utilizado para a alimentação daquele grupo que vivia no engenho, né? Não era uma produção para o comércio, era uma produção para se alimentar. E durante o século XVII, esse açúcar teve o seu auge. O açúcar brasileiro chegou ao seu auge, enriquecendo muito, não só a metrópole, mas também os senhores de engenho aqui no Brasil. Todo o capital, o financiamento feito para a produção do açúcar aqui no Brasil era feito com capital holandês. A Holanda tinha uma grande parcela na produção do açúcar aqui do Brasil. Eles que financiavam toda a produção do açúcar aqui, com o intuito de levarem e revendê-lo lá no território europeu, garantindo com que a metrópole, Portugal, tivesse o mínimo de gasto possível e o maior lucro desejado. Essa história da Holanda favorecendo a produção do açúcar aqui no Brasil vai entrar em conflito com uma situação que aconteceu no ano de 1580, chamada União Ibérica, que vai iniciar em 1580 e vai até 1640, 60 anos ao qual vai existir essa União Ibérica. O que foi essa União Ibérica? Foi quando o rei de Portugal ele morre e não deixa herdeiro. E um dos parentes desse rei
exigiu o trono. Ele era o rei da Espanha. Iniciando esse processo de passagem de trono para o hereditário, né, para a sua família, para um ente familiar, esse rei da Espanha ele vai assumir o trono português e vai unificar as duas coroas da Península Ibérica, a Espanha e Portugal. Unificando Portugal e Espanha, eles vão unificar também as colônias. Tanto a colônia portuguesa na América como a colônia espanhola na América. Isso vai acabar, vai botar fim naquele Tratado de Tordesilhas, que tinha uma linha divisória entre o que pertencia a Portugal e o que pertencia à Espanha. Não existiria mais isso, o que favoreceria a entrada dos colonizadores portugueses no Brasil para o interior do território brasileiro, o que vai garantir a proporção que a gente tem de Brasil atual. Essa União Ibérica foi quando a Espanha teve o controle da coroa portuguesa. Com o controle da coroa portuguesa, ele também controlava as colônias portuguesas, né? Só que, além de controlar o que era de Portugal, ele trouxe para Portugal os seus inimigos, que era a Holanda, que era inimiga da Espanha, né? A França e a Inglaterra. E a gente vai voltar lá na produção do açúcar, porque a Holanda era quem financiava a produção de açúcar no Brasil. Agora, com a Espanha no poder, a Espanha vai proibir a Holanda de participar da produção de açúcar no Brasil. E isso vai praticamente causar a crise da produção do açúcar no Brasil, porque os holandeses, inicialmente eles vão ocupar um território no Nordeste, onde era um local de grande produção do açúcar, vai ficar durante anos com esse controle desse território, e só que eles vão ser expulsos. Os holandeses vão ser expulsos no ano de 1654, depois de garantir uma grande evolução aqui naquele território que foi ocupado, né, tanto para a produção do açúcar como para a política e urbanização desse território. Só que em 1654 os holandeses vão ser expulsos, né, e eles vão se retirar do Brasil e vão levar a produção do açúcar para as Antilhas, que eram ilhas no norte da América do Sul. E lá eles vão começar uma produção do açúcar, que vai começar a competir com o açúcar brasileiro. E já que os holandeses eles financiavam, eles tinham o controle da venda desse açúcar na Europa, esses holandeses, o açúcar holandês, ele vai começar a ter mais vantagens financeiras do que o açúcar brasileiro, que vai iniciar um processo de crise do açúcar no Brasil. Ele não vai acabar a produção do açúcar no Brasil. O açúcar ainda vai dar algum lucro para o Brasil, mas não quanto era dado naquele período onde só tinha a produção de açúcar brasileira. Agora com concorrência holandesa e também com a concorrência do açúcar de beterraba da Inglaterra, esse açúcar brasileiro ainda vai continuar dando um pequeno lucro para o Brasil, mas não mais como era antes. Valeu, galera, por hoje é só. Continue com os estudos de vocês, façam os exercícios. Valeu!